Às 9h45 da noite, um jato de lama subiu pelo poço a uma velocidade impossível de ignorar, superando facilmente a marca de 100 km por hora. Não era um alarme qualquer, nem um erro pontual de leitura. Era a física cobrando decisões que haviam sido adiadas, relativizadas ou simplesmente empurradas para depois. Naquele instante, a Deepwater Horizon já havia cruzado um ponto do qual não existia retorno. Na sala de controle, os monitores exibiam dados que pareciam incoerentes. Pressões incompatíveis, fluxos irregulares, sinais que contradiziam os relatórios finais. Durante cerca de 20 minutos, ainda existia uma janela de tempo, pequena, apertada, mas real. Depois disso, o que restaria seria fogo, aço retorcido e um silêncio institucional que duraria anos. Nenhum daqueles números gritava sozinho. O problema era exatamente esse: eles precisavam ser interpretados em conjunto, e ninguém quis ser a voz do atraso, do custo extra ou da decisão impopular. A Deepwater Horizon era considerada um prodígio da engenharia moderna, uma plataforma semi-submersível avaliada em mais de 500 milhões de dólares, projetada para operar em águas profundas, onde a pressão é brutal e o erro não é perdoado. Ela flutuava sobre o Golfo do México como uma cidade industrial, repleta de sistemas redundantes, sensores avançados e protocolos que, no papel, tornavam um desastre praticamente impossível. Era isso que todos acreditavam. Sob a plataforma, porém, existia um inimigo silencioso, um reservatório de petróleo preso sob camadas instáveis de rocha, saturado de gás altamente pressurizado. Qualquer falha não se manifesta de forma gradual. Não há aviso lento nem margem confortável para correções. Quando algo dá errado, a resposta vem de uma vez só, violenta e definitiva. A engenharia sabe disso. A indústria sabe disso. Mas naquele projeto específico, a pressa começou a falar mais alto do que a prudência. O plano original parecia simples: concluir a perfuração do poço conhecido como Macondo, selá-lo adequadamente com cimento e abandonar a área. Cada dia de operação custava milhões de dólares, e o cronograma já estava atrasado. O que deveria ser uma sequência rigorosa de verificações técnicas tornou-se uma cadeia de decisões apressadas. Pequenas concessões e interpretações convenientes de dados ambíguos. Nenhuma delas, isoladamente, parecia catastrófica. Juntas, formaram a base do desastre. Horas antes da explosão, um teste crítico foi realizado. O teste de pressão negativa tinha uma função clara: confirmar se o poço estava devidamente selado e isolado das pressões internas do reservatório. Se o teste fosse bem sucedido, a pressão deveria cair e permanecer estável. Mas não foi isso que aconteceu. Os números subiam, oscilavam, indicavam que algo estava errado. 2 engenheiros analisaram os resultados e chegaram a conclusões diferentes. Um deles apontou que os dados não faziam sentido e sugeriu que o teste fosse repetido ou investigado com mais cuidado. O outro interpretou os mesmos números de forma mais otimista, atribuindo as anomalias a fatores externos ou a pequenas variações aceitáveis. Um relatório foi ajustado. Palavras foram escolhidas com cautela. O teste deixou de ser um sinal de alerta e passou a ser descrito como inconclusivo, mas aceitável. Nesse momento, o cronômetro começou a correr de verdade. Cada minuto adicional significava custo. Cada atraso precisava ser justificado. A decisão de seguir em frente foi tomada não porque os dados fossem claros, mas porque eram convenientes o suficiente para permitir a continuidade do trabalho. Era mais fácil aceitar uma explicação confortável do que admitir que algo fundamental poderia estar errado. O cimento utilizado para selar o poço era outro ponto crítico. Aquela mistura específica já havia sido apontada como instável em testes internos. Havia risco de falha sob pressão extrema, especialmente nas condições do Poço Macondo. A empresa responsável pelo serviço alertou para essa possibilidade. O aviso existiu, foi documentado e depois arquivado
Na lógica do projeto, atrasar o cronograma custaria milhões de dólares por dia. Substituir o cimento ou refazer etapas exigiria tempo, novos testes e explicações aos níveis mais altos de gestão. Aceitar o risco, por outro lado, não tinha custo imediato. Era uma aposta silenciosa, baseada na esperança de que desta vez nada de errado aconteceria. Essa escolha criou o ponto exato de ruptura. O cimento falhou. O selo não se manteve. O gás encontrou um caminho para subir. O gás metano começou a ascender pelo interior do poço com uma velocidade impressionante. Rápido demais para qualquer intervenção manual eficaz. Sensores detectaram mudanças bruscas de pressão e fluxo. Alarmes soaram, mas ao longo do tempo a plataforma havia desenvolvido um hábito perigoso: silenciar alertas considerados incômodos ou propensos a falsos positivos. Era uma forma de manter a operação fluindo, sem interrupções constantes. A plataforma parecia calma. Excessivamente calma. Essa tranquilidade era enganosa. O que subia pelo poço não era apenas gás, mas o resultado acumulado de decisões anteriores. Cada alarme silenciado era mais um elo da corrente que puxava todos em direção ao inevitável. A negligência, naquele ponto, já não era apenas estratégica, ela se tornara operacional. A última linha de defesa era o Blowout Preventer, conhecido como BOP, um dispositivo gigantesco com centenas de toneladas instalado no fundo do mar. Sua função era simples em teoria: esmagar o poço e interromper qualquer fluxo descontrolado em caso de emergência. Ele existia exatamente para situações como aquela, era o botão final de segurança. Mas o BOP não estava em condições ideais. Baterias descarregadas, válvulas hidráulicas com vazamentos e falhas de manutenção comprometiam sua eficácia. Mais grave ainda, ele nunca havia sido testado em condições reais tão extremas quanto as que enfrentaria naquela noite. Quando o comando foi finalmente acionado, o sistema tentou fechar e falhou. Nesse instante, a tragédia deixou de ser uma possibilidade distante e tornou-se uma certeza matemática. Não havia mais barreiras entre o gás ascendente e a superfície da plataforma. O que vinha a seguir não dependia mais de decisões humanas. Às 9h49 da noite, o gás atingiu os geradores. A explosão foi instantânea e devastadora. Uma onda de choque rasgou a estrutura da plataforma, lançando destroços e chamas em todas as direções. O impacto foi sentido a quilômetros de distância. 11 trabalhadores não tiveram qualquer chance de escapar. O fogo se espalhou em minutos, consumindo tudo o que encontrava. O aço cedeu. O mar, paradoxalmente, parecia queimar. O desastre agora era visível para todos, mas suas causas ainda seriam alvo de disputas, relatórios e versões conflitantes. Enquanto a plataforma ardia, o poço permanecia aberto no fundo do oceano. Por quase 3 meses, ele despejou petróleo de forma contínua no Golfo do México. Foram mais de 4 milhões de barris lançados no ambiente. Ecossistemas inteiros entraram em colapso. A vida marinha foi sufocada, praias ficaram cobertas de óleo e comunidades costeiras perderam sua principal fonte de sustento. O impacto econômico e ambiental ultrapassou dezenas de bilhões de dólares. Tudo isso teve origem em decisões que, no momento em que foram tomadas, haviam sido classificadas como aceitáveis. As investigações posteriores revelaram um padrão perturbador: relatórios fragmentados, responsabilidades diluídas entre empresas, contratos e departamentos. E-mails internos mostraram alertas claros que foram ignorados ou minimizados. Não existiu uma única decisão fatal. O desastre foi resultado de um acúmulo contínuo de pequenas concessões, da normalização do risco e da confiança excessiva em sistemas que, na prática, não eram infalíveis. O silêncio institucional que se seguiu
foi quase tão marcante quanto a explosão. Ninguém se declarou diretamente responsável. A culpa foi distribuída de forma difusa, diluída em processos, estruturas corporativas e cadeias de comando. Essa diluição tornou difícil apontar um único culpado, mas deixou evidente algo ainda mais preocupante. O sistema inteiro havia sido desenhado para tolerar falhas até que elas se tornassem catastróficas. A Deepwater Horizon não explodiu por azar. Não foi um evento imprevisível ou um capricho do destino. Ela explodiu porque, ao longo de semanas e meses, várias pessoas acreditaram que nada daria errado. Cada uma delas tinha seus motivos, seus prazos, suas pressões. O terror real não está apenas no fogo ou na explosão. Está no fato de que o erro foi pequeno, repetido, banalizado. E, acima de tudo, perfeitamente evitável. A lição deixada por aquele desastre continua sendo ignorada em muitos setores. Quando riscos se tornam rotina e alertas passam a ser ruído de fundo, o próximo colapso deixa de ser uma questão de possibilidade e passa a ser apenas uma questão de tempo.